Olá, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu tenho certeza que se você está acompanhando agora esse programa, não é por acaso. Não é porque você passou a madrugada em claro ou teve que acordar cedo por alguma situação, por algum compromisso, mas é porque Deus sabe da sua necessidade. E com certeza tudo o que Ele quer é, através desse programa, ajudar você. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você precisa de uma virada financeira na sua vida, você é uma pessoa que está enfrentando um aperto, dificuldade, sabe? Passando por problemas dos quais você vive dizendo assim: o que eu faço? Minha vida precisa dar uma guinada, minha vida precisa sair do zero. Você pode alcançar isso. Inclusive, à sua disposição nós deixamos o número da Central de Atendimento Espiritual, 11 3573 3535, você pode ligar, 11 3573 3510, mande sua mensagem de WhatsApp e pastoronline.com. Você pode agora, através dessa plataforma, entrar em contato, porque temos pastores agora à sua disposição para lhe ajudar. Minha amiga e meu amigo, o programa de hoje, dia 2 de maio, está no ar e eu creio que através deste programa a sua vida vai começar a caminhar. Você vai sair dessa situação difícil e vai vencer. Vamos a essa matéria e eu volto já. 132 milhões. Este é o número de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e pobreza no Brasil, segundo o IBGE. Nos últimos anos, apesar do avanço na qualidade de vida dos brasileiros, ainda existem problemas estruturais na sociedade que colaboram para essa realidade. Locais que não oferecem moradia adequada, educação, saúde, acesso a serviços financeiros e nem de coleta de lixo. Pessoas que vivem com uma renda mínima, falta comida, não tem geladeira nem fogão dentro de casa e estão com as contas de água e luz vencidas. Quem vive dessa maneira pode ter perspectiva de um futuro melhor? Como sair da pobreza e conquistar a verdadeira qualidade de vida? No programa Saindo da Crise, que começa agora, saiba como dar a volta por cima. Você acredita em milagre? Você acredita no sobrenatural? Talvez você é aquele que já tem na sua mente, a mente cauterizada, né? Aquela mente que já está fechada para as coisas de Deus, e você defende o seu pensamento e não aceita crer segundo o que a palavra de Deus diz, mas o fato de você viver, sabe, sob a razão ali, eu creio nisso aqui e não abro mão. Eu duvido daquilo e não adianta porque não há quem faça a minha cabeça. Tá bom, mas eu quero convidar você a assistir o testemunho do Silvano. Você vai parar agora para prestar atenção nesse testemunho que você assistirá. E daí, depois você tira as suas próprias conclusões. Se vale a pena continuar pensando como você pensa ou ceder à palavra de Deus e entender que é dele que você precisa. Porque foi isso que aconteceu com o Silvano. Acompanhe comigo. Meu nome é Silvano, eu tenho 43 anos, vim do Ceará, de uma família pobre, onde passava muita necessidade. Minha mãe e o meu pai trabalhavam na roça, tinha 14 irmãos, e a gente passava muita necessidade, ao qual meu pai tinha que dividir, minha mãe dividia um ovo para 4. E nessa situação eu vim tentar uma vida melhor até para mandar dinheiro para minha mãe sustentar os meus irmãos. E chegando em São Paulo, eu deparei com uma situação muito difícil. Eu tive que enfrentar cozinha de restaurante, lavando panela, limpando o chão, e era uma situação muito difícil. Eu passei por essa situação mais ou menos 1 ano e 6 meses. Tinha semana de eu trabalhar, era das 7 da manhã à meia-noite, né? Todos os dias, a semana inteira, não tinha folga. Deparo até com uma situação muito chata que eu enfrentei,
que eu cheguei muito cansado e coloquei uma panela no fogo para cozinhar feijão. E como eu estava com muito sono, eu dormi. E quando eu acordei, os bombeiros estavam na minha porta. Eu fui humilhado lá dentro. Na verdade, eles me tiraram dos setores e acabou que eu perdi o emprego num mês. Eu perdi o emprego, fui mandado embora. Desesperado, quando eu fui demitido, eu perdi tudo e comecei a gastar o restante que eu tinha em rodada de bebida à noite, nas madrugadas, com prostituição, festas e tudo mais. Chegava a gastar de noite aí 500, 600 reais numa roda de bebida e ali eu acabei perdendo tudo. Tudo e fiquei viciado. Ao ponto de eu não ter mais onde morar, de eu não ter mais o que vestir, de eu perder a família, perder os filhos e fui para morar na rua. Passava de semana na rua, cheguei a passar uns 6 meses na rua. Eu não tinha nada, mas eu ainda tinha um revólver, um 38, bem enferrujado. E ele tinha 2 balas. E aquelas balas eram para minha cabeça. Eu já guardava ela para mim. E naquele dia eu falei, hoje eu vou conseguir fazer isso. E eu tirando a arma, e uma voz dizendo para mim, não faz isso. Luta, ainda há tempo. E ali eu respirei. E eu lembro que eu dormi. Eu dormi aquela noite no pé do poste. E quando eu amanheci o dia, uma pessoa bem conceituada apareceu do meu lado e falou o seguinte, olha, Deus tem um plano na tua vida. Eu falei, plano para mim? Eu quero comer. Eu não quero saber de plano. Eu quero comer. E ali, ele falou para mim, eu tenho um prato de comida para te dar. Eu falei, então, se você tem comida, eu vou contigo. E eu acompanhando ele me levou até a igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei, não, aí eu não entro. Aí eles são ladrão. E ele falou assim, tudo bem, nós somos ladrão, mas o que nós vamos roubar de você? E eu pensei ali, me veio a consciência, eles não têm como me roubar. E ali eu entrei. Ali me deu uma alegria, uma paz, um sossego. É como se ele tivesse tirado 200 quilos das minhas costas. Você pode começar de novo, mas você pode também pegar aquele revólver ali e eu te dou uma brusa e o prato de feijão que eu te prometi e você vai embora. Mas se você quer ajuda, eu vou te ajudar. Aquela oração que ele fez foi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não conhecia. Eu achei que era uma religião, era algo para tirar dinheiro das pessoas. Mas aquela oração, aquele atendimento, sabe, aquele peso que saiu de mim foi diferente. Na verdade, eu nem lembrei mais de pedir comida, porque eu recebi ali uma fé que dentro de mim ela pulsava, ela chamava a vida de volta. Eu aprendi que pelo caminho da fé eu ia conseguir vencer tudo aquilo ali. E foi justamente naquela reunião que eu aprendi a lutar. Dali eu saí para procurar serviço para me conquistar o meu prato de feijão. E eu conquistei naquele dia. Eu já tinha uma outra visão, eu já me senti mais forte, eu já me senti pronto para lutar em situações que para mim era impossível. Eu vi que algo maior aconteceu comigo. Mexeu dentro de mim, mexeu com toda a estrutura. Ali foi algo que ele já me abraçou. Ele falou, meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você nunca mais você vai sofrer. Depois desse dia, nada se tornou mais importante para mim. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante que eu tenho na minha vida. Eu posso ter toda a riqueza do mundo, mas o Espírito Santo, para mim, ele tem um peso. E eu comecei a lutar com Deus, porque ali eu tinha certeza que eu já não era mais um frequentante da igreja, mas eu era um filho de Deus. Eu já não era mais um homem, mas eu era o filho de Deus. E eu comecei a lutar com aquela cabeça, com aquela visão, tudo consultava ele, tudo eu perguntava, meu Senhor, eu já não dependia mais do pastor, eu já não procurava mais o pastor, eu já comecei a falar com o Espírito Santo. A minha intimidade com ele, pessoalmente com ele já começou a me dar direção, me dar sabedoria. Eu saí daquela empresa, 3 dias depois eu saí daquela empresa. Eu saí, eu pedi a conta, eu fui começar numa esquina que era a esquina do rato. Era uma esquina que todo mundo dizia, isso aí não vai para frente, isso aí você não vai conseguir. Eu saí vendendo salgado na rua, comecei na panela da minha esposa, comecei a vender salgado de porta em porta, e eu encontrei aquela esquina ali, uma esquina que ninguém dava nada por ela. E ali eu comecei a vender, eu cheguei a vender 600 reais por dia de salgado, coxinha, pastel, fazia fila para comprar.
Aí Deus já me deu a ideia, falou, não, você precisa de algo maior. E Deus me mostrou um outro ponto, e aquele outro ponto que eu fui abrir, aluguei aquele ponto sem dinheiro, porque não tinha condição na época, a mulher confiou, e eu aluguei aquele ponto que era pequenininho, se tornou numa pizzaria. Da pizzaria nós ampliamos, fizemos algo maior ainda, pegamos o ponto do lado, é chamado até o ponto laberito, mas é um ponto que arrebenta. Deus tem honrado em tudo, e desse ponto que a gente abriu, Deus deu a ideia, a gente abriu outra loja e hoje está uma vida estruturada. Graças a Deus hoje nós temos carro, casa, temos hoje uma vida de qualidade, sou bem casado, tenho uma família maravilhosa. Deus me tirou do Egito, da lama, do lixo, e Ele me fez um homem de sucesso. Não tenho estudo, mas eu tenho tudo. Deus, minha amiga e meu amigo, Ele não está indiferente à sua situação. Deus não está com seus olhos vendados. Deus não está de costas viradas para você. Você não é alguém que muitos, de repente, lhe fizeram acreditar, uma pessoa incapaz, alguém que não tenha força o suficiente para avançar, para superar as dificuldades que se tem enfrentado. Não, você é capaz sim. Deus fez o homem com total capacidade, deu a ele habilidade, deu a ele sabedoria e inteligência. Mas o que você tem feito com isso? É preciso que você venha pegar aquilo que você recebeu da parte de Deus e deve usar, mas para aprimorar é preciso que você venha se aliar com Deus através de uma aliança, entregando sua vida, colocando nas mãos dele os seus projetos, propósitos e objetivos, e entendendo que se ele for à frente de você, tudo com certeza vai dar certo na sua vida. Por isso, segunda-feira, nós temos distribuído a Aliança do Pacto. E se você não tem, você terá a oportunidade de recebê-la. Nós vamos acompanhar agora esse intervalo falando sobre essa aliança, a importância dela na vida dos que têm recebido, e daqui a pouco nós voltamos. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Cada testemunho apresentado no programa mostra o quanto tem valido a pena ter uma aliança com Deus. E é isso que nós vamos ver agora, como muitas pessoas superaram, como muitas pessoas alcançaram N resultados. Elas vão dizer qual foi o segredo para isso e você pode aprender. Acompanhe. Como é que é o seu nome? Karine. Karine, você já quebrou o pacto alguma vez? Como é que é a segunda-feira para você? Qual é a sua história?
Eu fiquei na igreja um período de 4 anos, mais ou menos. Eu acho que foi mais ou menos 2015. Mas eu não queria nada sério. Porém, eu sempre tive problemas na vida financeira. Então, ou eu não conseguia trabalho, ou pagava muito pouco, porque era jovem aprendiz. Então, eu não tinha uma vida financeira boa. Eu tinha um relacionamento, então, nesse relacionamento, a gente tinha muitas contas. Então, mesmo que, juntando os 2 salários, dava, não sei, 3, 4 mil, as contas eram sempre mais que isso. A gente nunca conseguia pagar todas as contas. Então, sempre estava devendo, sempre pagando contas, sempre faltando as coisas, vivendo de cartão de crédito. Sempre foi uma vida financeira muito ruim. E eu fazia o pacto, só que como eu não me fortalecia em nenhuma das outras áreas e nem com Deus, consequentemente, a vida financeira também não dava certo. E aí eu me afastei, saí da igreja, quebrei o pacto, não fui mais. Inclusive, eu tinha a Bíblia ainda do pacto guardada. E aí virou tudo de vez, assim, não melhorou, piorou mais ainda a situação, faltava mais ainda as coisas, muito mais contas. Recebi um trabalho que eu me matava muito em hora extra, fazia muita hora extra, fazia de tudo para ter uma bonificação boa e ainda assim sempre faltava. Sempre essa mesma amarração. E aí, depois eu voltei, ano passado, No dia que eu voltei para a igreja, eu consegui um trabalho maravilhoso que eu já estava orando. Mesmo fora da igreja, eu pedia para Deus, porque minha vida financeira sempre foi muito ruim. Então, no dia que eu voltei para a igreja, eu consegui esse trabalho. No mesmo dia, assim, foi um trabalho muito bom. Que a minha entrevista foi horrível, eu estava chorando, o rosto todo inchado, não sabia o que falar. Mas antes de eu chegar em casa, eles me deram a resposta. Consegui esse trabalho, um trabalho muito bom. Eu tenho vale alimentação, tenho plano de saúde, tenho dentista, o horário é muito bom. O emprego é muito melhor do que eu tinha pedido antes, assim. Então, Deus tem me abençoado. Eu viajei semana passada agora a trabalho. A primeira vez que eu tive a oportunidade de viajar, assim, foi a trabalho. Então, eles pagaram tudo, hotel, alimentação, tudo certinho. E aí o meu trabalho só tem melhorado, vem crescendo, desenvolvendo. Já vi muita diferença já desde que eu voltei para o pacto na segunda. Que bom. Muito mais vai vir. Isso é só o começo da grandeza de Deus na sua vida. Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Dorli. Dona Dorli, o que aconteceu através da sua fé por meio de um pacto com Deus? Pastor, nós tínhamos um valor numa empresa e essa empresa decretou falência. E aí a gente passou 2, 3, 4 anos e nada. E de repente eu trouxe o contrato, tirei uns cheques do contrato e vim lutando, né? E um dia eu disse para minha irmã, vai lá ver se há uma resposta da empresa, né? Se vai sair o valor. E ela disse, ninguém fala nada, só me mandava o link e tal, que tinha reunião e tudo mais. E eu peguei um dia, saí daqui e fui até lá. E eu fui na fé. E eu disse, hoje que eu vou passar na empresa. Eu cheguei na empresa, a menina disse assim, olha, você tem os documentos aí com você? A gente já vai dar a entrada e você, até sexta-feira o dinheiro já vai cair na conta de vocês. Eu disse, glória a Deus, né? E eu disse, puxa, eu não tinha levado o documento, mas eu voltei para a cidade onde a minha irmã estava e a minha mãe, e trouxe o documento e levei lá, e na sexta-feira já o dinheiro já estava na conta. E já estava esperando há quanto tempo por isso? Olha, esse valor estava com eles já há uns 7 anos, né? Só que a empresa, depois desse tempo, ela tinha talvez muitos valores e usou esses valores e aí acabou não podendo devolver para quem queria, né? Era de direito, né? Então ela decretou falência. E agora, quando a senhora foi, quem mandou a senhora fazer isso? Foi a sua fé, né? Foi a voz de Deus. Foi a minha fé, eu vinha lutando, né? Então eu sabia, não falei para minha irmã nem nada. E quando eu cheguei em casa, eu disse assim, sexta-feira o dinheiro já está lá. Como assim? Ela falou, como assim? Eu estava lá, eu já fiz tudo isso e ninguém me falou nada? Mas foi Deus, né? Foi Deus, é o poder de Deus na frente. Vale a pena colocar Deus à frente? Vale a pena ter uma aliança com Deus? Com certeza, vale a pena, muito a pena. Amém, que Deus abençoe. Muito mais vai vir. Francisco, antes do Espírito Santo, quem era você? Pastor, eu cheguei na igreja bêbado, eu era um cachaceiro. Eu não tinha expectativa de vida nenhuma. Eu cheguei na igreja, eu procurava serviço, eu morava na costeira, eu passava pelos bairros todos de pé,
caçando serviço, passando fome, 15 dias sem comer comida. É forte eu falar isso, porque eu tinha um cacho de banana e eu chegava em casa e comia banana todos os dias, 15 dias comendo banana. E depois dos 15 dias, meu vizinho me chamou lá e me ofereceu uma penca de banana que eu não conseguia mais nem ver banana. Então, foi assim que eu cheguei na igreja. Cheguei assim. E hoje Deus tem me abençoado. Hoje eu não tinha expectativa de casar, eu vim num separamento. Então, a minha igreja na época era o bar. Trabalhava, mas era só para o boteco. Então, Deus foi me abençoando. Uma pessoa me convidou para vir para a igreja e eu dei essa oportunidade. Foi dentro do bar e me convidou. E eu vim, me arrancou de dentro do bar. E naquele momento eu falei assim, eu vou dar oportunidade, porque eu nunca fui na igreja, todo mundo chama para tudo quanto é coisa, não vou na igreja por quê? Aí vim. Faz 15 anos que eu estou aqui na igreja, os melhores 15 anos da minha vida. Perseverei, não foi fácil também, como o Oberto está falando aqui, não é fácil, mas a gente vence. Recebi o Espírito Santo, aí as coisas mudou. Mudou, a gente acha que é um mar de rosa que muda. Vem luta, vem guerra, mas Deus nos dá força, Deus nos dá direção, Deus nos dá sabedoria, que eu não tenho nada, mas Deus está comigo, está no controle de todas as coisas. Então, Deus está abençoando. Mudou tudo? Tudo. Hoje eu sou casado, tenho uma família, eu pagava aluguel, tenho minha casa, tem mais uma chacrazinha e as portas estão se abrindo mais e mais. Bem forte para o nosso Deus. Milhares de brasileiros têm visto a miséria como um problema social. Mas a miséria é um espírito que tem atuado e atrasado a vida econômica de muitas pessoas. Tudo isso acontece por meio das dívidas, do desemprego e da falência. Segunda-feira, muitas pessoas aprendem a combater esse espírito e vencer a crise. Empresários que estavam falidos reerguem suas empresas. Desempregados são contratados e retornam ao mercado de trabalho. Endividados quitam suas dívidas e vendedores batem suas metas. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Não houve quem tivesse firmado uma aliança com Deus que tenha perdido uma batalha. Não houve quem firmasse uma aliança com Deus que não tenha conseguido superar os seus desafios. Não há quem tenha firmado uma aliança com Deus que não tenha saído da miséria. Todos aqueles que firmaram com Deus uma aliança venceram, superaram, prosperaram. E você pode ser o próximo também. Você quer saber o que estas pessoas fizeram? Você vai acompanhar mais testemunhos e vai entender que, como elas fizeram a sua parte, Deus fez a parte dele, Deus está pronto para fazer a parte que lhe cabe, enquanto Ele aguarda de você uma atitude. Vamos acompanhar mais testemunhos. Olá, meu nome é Ângela, eu sou cirurgiã dentista, mas quando eu cheguei na igreja, eu me via de uma forma bem inferior. Eu não tinha uma direção, eu cheguei doente, com problemas de saúde, eu cheguei recém-separada do meu ex-marido, com uma criança no colo, ela tinha 1 aninho. Eu me vi literalmente no fundo do poço. E eu lembro que na primeira semana que eu estava na igreja, começou uma campanha muito forte, que era para fazer uma aliança com Deus, se entregar. Primeira coisa que mudou foi dentro. Para quem, quando chegou, estava trabalhando sem receber salário, não tinha uma perspectiva, assim, nem a curto nem a longo prazo, de mudança, eu comecei a trabalhar na minha área, depois já me especializei, fui militar durante um período, comecei a trabalhar num centro de educação, comecei a fazer meu mestrado, conquistei, graças a Deus, a gente conquistou nossa casa, consegui montar meu consultório mesmo em meio à pandemia. Então, assim, Deus não me deixou faltar nada. Quando a gente tem essa aliança, quando a gente faz realmente uma aliança com Deus, é isso que acontece. E, assim, o mais importante de tudo não foi o sonho que era minha família, minha vida financeira, minha vida profissional,
o mais importante de tudo é o Espírito Santo. E eu te digo, assim, do jeito que eu fiz uma aliança com Deus, eu te convido, faça você também, porque não tem preço a paz, a alegria e essa plenitude espiritual que Ele te dá. Isso não tem preço. Oi, meu nome é Patrick, estou com a minha esposa aqui. Vim falar para vocês hoje o que aconteceu com a gente depois que a gente teve uma aliança com Deus. Depois dessa aliança com Deus, antes dessa aliança com Deus, eu tinha uma vida totalmente destruída. Um casamento infeliz com a minha esposa, uma vida financeira escassa, tudo de mal a pior, né? Quando a gente entrou no Congresso, quando tivemos aliança e entramos no Congresso, a nossa mente abriu, nossa visão se expandiu. E foi aí que a gente começou a conquistar, né? Primeiramente, nós fechamos alguns contratos, os contratos na qual trouxe para nós condições para a gente adquirir a nossa própria empresa hoje, que é uma gráfica, aqui no centro da cidade. Temos funcionários, enfim, a nossa vida deu um salto muito grande depois dessa aliança com Deus. Tudo foi com Deus. Depois dessa aliança, a vida mudou para completo. Sou feliz com a minha esposa e temos conquistado, estamos crescendo cada vez mais, firmando essa aliança, esse propósito com Deus no Congresso. E eu tenho certeza que essa aliança e essas conquistas que a gente teve, elas vieram porque nós tivemos uma entrega para Deus. Não foi metade, não nos entregamos por metade, foi completo. Nos entregamos para Deus, fizemos uma aliança com Ele e Ele começou a responder. E tem restaurado a nossa vida todos os dias. Foi graças a Deus que nós temos essa aliança com Ele e essa prosperidade que a gente tem conquistado. Eu quero, minha amiga e meu amigo, que você tenha a seguinte consciência. Bom, eu ouvi testemunhos, assisti testemunhos, ouvi muitas palavras, mas com todas essas informações, como eu vou agir? Eu vou guardar tudo isso numa gaveta, numa pasta, como se fossem apenas registros, documentos? Não. Você precisa, através disso, reagir. Reagir. Se você quer que haja da parte de Deus uma ação, é preciso que, em primeiro lugar, essa ação venha de você. Ação na terra, reação no céu. Segunda-feira que vem, você pode estar aqui presente na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, para participar de uma reunião que vai mudar a sua vida. Uma palavra que você vai ouvir vai lhe ajudar e vai mostrar que maior do que a dívida, o desemprego, o problema que assola a sua vida é o Deus em quem você decidirá depositar toda a sua fé. Os horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente às 19h30, você é o meu convidado. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe você e toda a sua família e até o próximo programa.